Olá, mais uma live para a gente ler uma parte do capítulo 17 sobre ancoragem do Tony Robbins e a gente aprender a fazer, a construir o sucesso que a gente sabe que merece nesse 2019 que já está em ação. Bom, eu sou a Delúcia Amaral e estou aqui para fazer essa live para você, para a gente falar sobre os nãos, como é dizer o não, como é receber o não. De qualquer maneira, vamos começar só com a leitura primeiro. E aí você que já está entrando, que coisa boa, eu fico feliz. Eliana, que coisa boa, não consegui ainda botar o tal do... Vamos deixar assim mesmo, não tem problema. Veja, ser contrariado é uma coisa que ninguém gosta, né? Mas entender de que maneira funciona para a gente poder ser menos contrariado ou não sofrer por causa disso. Eu acho que isso é muito importante. Então, vamos lá. Hoje é a live de número 69 e é a 6, 7, 8, 9. A número 4 deste ano. Que delícia, né? Boa tarde, Eliana. Que legal que você está aqui. Olha só. Em geral, nós recebemos âncoras totalmente por acaso. Somos bombardeados com mensagens de televisão, de rádio e da vida diária. Algumas tornam-se âncoras e outras não. Grande parte depende simplesmente de possibilidade. Se você estiver num estado forte, seja bom ou mal, quando entrar em contato com um estímulo em particular, há a possibilidade de se tornar uma âncora. A consistência de um estímulo é um vínculo poderoso ou um instrumento de ancoragem. Se você ouvir alguma coisa com frequência, como slogans de publicidade, há uma boa possibilidade de que isso fique ancorado em seu sistema nervoso. A boa nova é que você pode aprender a controlar o processo de ancoragem e, portanto, instalar âncoras positivas e afastar as negativas. Guilherme, que coisa boa tê-lo aqui também. Veja, ele continua falando ainda sobre a âncora, como de fato a gente já falou na live de número 66, 67 e 68. Qual é a vantagem de a gente aprender sobre âncoras? Veja, quando a gente está numa vibração de coisas boas, isso propicia que as coisas caminhem do jeito que a gente gosta, que a gente deseja, que a gente busca a felicidade, né? A tal felicidade. Quando as coisas acontecem de um jeito que não é exatamente o jeito que eu estou pensando, que eu gosto, que eu quero, que eu estou buscando. Oi, Márcia. Pode acontecer de eu ficar numa vibração de descontentamento por mais tempo. O que isso tem a ver com as âncoras? Talvez você já tenha passado por um momento em que você fala alguma coisa para alguém e a pessoa te responde de uma maneira muito mal criada mesmo. E você fica tentando entender o quanto você foi mal criada com a pessoa e ela te respondeu daquela forma. Ou ainda, você vê um evento, uma parte de um filme e fica triste e acredita que seja pelo filme. E às vezes você percebe que ficou mais triste do que o normal com aquele filme, ou até mais chateado com aquele filme. Isso acontece também muito, é interessante isso, não só aqui nas lives, quando aparece alguém que ainda não veio, né, que é novato, e ele vê o assunto e ele fala, eu não quero ouvir falar sobre problemas. Então veja, aqui a gente não está falando sobre problemas, a gente está falando sobre soluções. Esse é o primeiro ponto legal. Mas às vezes a pessoa vem para fazer o processo coaching lá no coaching grupo e também ele vê ou ouve alguma coisa que não é legal e ele prefere fugir daquele assunto. Por quê? De alguma forma ele está se sentindo contrariado e trazendo ele para algum momento que não é tão bom. A parte mais triste, doutora Andréia, tudo bem? A parte mais triste é que
Veja, cada uma dessas circunstâncias podem ser uma resposta já a uma âncora antiga. Esse é o primeiro ponto. Então, você fala A, a pessoa te responde um B mal educado e você fica tentando entender qual foi o motivo. Então, isso acontece já normalmente. Muitas vezes aquela pessoa está respondendo não exatamente ao que você falou, mas ao sentimento que tem nela, já de outra época, de uma âncora negativa. De novo, né, Eliana? Não tem jeito. Essa época do ano as chuvas são frequentes. E eu fico triste, mas eu sei que você vai insistir e se não conseguir, vai assistir depois, porque você é dessas pessoas que já sabem como faz diferença a gente aprender sobre programação neurolinguística, e as âncoras agora é um ponto muito importante, né? Voltando então, eu dizia lá que a gente ia verificar 3 passos bastante simples para a gente aprender a dizer um não sem magoar ou a ouvir um não sem magoar. Por quê, Adelúcia? Porque é mais ou menos isso que acontece quando eu acabo instalando novas âncoras. Só para a gente lembrar, o próprio Tony Robbins diz aqui, nesse pequeno texto que a gente leu, que é uma sequência das lives anteriores, que nós recebemos âncoras totalmente por acaso. A gente não sabe exatamente qual momento em que vai chegar uma âncora que é boa ou que não é boa. E principalmente, como reconhecer que esta âncora é boa ou não. Veja, ele ainda diz, né? Depende da consistência do estímulo e depende do estado em que você esteja, do estado forte que você esteja, e se é bom ou se é mal. Então vamos voltar lá. A ideia de a gente, de repente, primeiro entender, nossa, Fátima, que delícia te ver aqui. Já estava sentindo saudades de você e pensei até muito em você para te escrever hoje e acabei não escrevendo pelo tal tempo corrido. Seja bem-vinda. A questão, na verdade, quando a gente fala em âncoras, vamos imaginar, eu recebo um não lá atrás, em algum momento da minha vida, quando eu era criança, quando eu era adolescente, um namoradinho, uma amiguinha que de repente não foi tão legal comigo. O tal do bullying hoje é uma coisa muito natural que a gente infelizmente vê ainda, né, nas escolas. Tudo isso vão formando na minha mente um repositório de memórias, e estas memórias vão ser as respostas que eu, de alguma maneira, vou querer dar lá na frente. Como assim, Adelúcia? Se em algum momento eu estava junto com uma pessoa e ela me deu uma resposta que não foi legal, e se naquele momento eu fiquei tão triste, tão chateada, eu posso associar que, por exemplo, receber um não é algo muito mais forte e levado a um nível muito grave, e que no futuro eu posso responder a uma pessoa que tenha dado uma resposta para mim que não era tão positiva, e eu acabo respondendo de forma muito exagerada, negativamente. Baseado em quê? Em uma âncora instalada em algum momento que eu não me dei conta que aquilo era uma âncora. E principalmente, óbvio, uma âncora que não era poderosa. Então, vamos pensar um pouquinho. Como é receber um não? Como é entregar um não? Você que já está aqui comigo, me responde. É fácil você dizer não, por exemplo, para uma pessoa que está te pedindo um favor, que está te pedindo, te convidando para alguma coisa, ou de repente esse não é encerrando um relacionamento ou demitindo um funcionário dentro da empresa. São situações todas que significam não. Eu achei que estava tudo indo por um lado bom e de repente não deu certo. Veja, se você me disser qual que você prefere, né? Se você prefere dar o não ou ouvir o não. Tem pessoas que não gostam nem de demitir funcionários, nem
de terminar relacionamentos, vão levando, né, até ver onde dá, descontentes, porque não querem dizer o não. O funcionário é a mesma coisa. E às vezes até uma amizade que a gente vê que não traz grandes coisas e eu continuo levando adiante porque eu não estou com vontade de dizer para ela que eu não quero ouvir aquele assunto, por exemplo. Isso é você entregando o seu não. E quando eu sou a pessoa demitida, eu estou recebendo não. Ou eu sou a pessoa que acreditei que estava fazendo um bom trabalho e a empresa me demite, ou a minha amiga diz que não quer mais a minha amizade, ou até eu peço um favor para alguém e alguém me diz o não. Perceba, as duas situações, uma pessoa ia numa circunstância acreditando em alguma coisa boa e a outra pessoa vem no sentido contrário e diz não. Receber o não não é legal e entregar o não também não é legal. Por quê? Nas duas circunstâncias, ou eu estou sendo contrariado ou eu estou contrariando alguém, algum pensamento de outra pessoa. E como cuidar para que isso se solucione? Só vamos lembrar, se for uma contrariedade, não importa o tamanho, mas que ainda não esteja em mim uma âncora, o que é muito difícil, é muito natural que ao longo da nossa vida a gente já foi armazenando algumas situações que não foram tão boas. E aí já é muito fácil que já tenha uma âncora daquele sentimento nada bom de se sentir contrariado. E aí o descontentamento vem. E eu posso ficar mais tempo nesse descontentamento, ou eu posso também revidar esse descontentamento. Então, tem pessoas que ouvem uma circunstância negativa, um não, e elas respondem àquele não com uma reação muito forte, muito agressiva. Que delícia, estou vendo aqui uma pessoa muito querida, Bianca Lisboa. Veja, nas duas circunstâncias, tanto quando eu entrego o não, como quando eu escuto o não, eu posso estar, sim, utilizando âncoras. Às vezes eu despedi alguém que trabalhava comigo e a reação da pessoa não foi legal e eu também crio uma âncora não boa e por isso fico com mais medo de demitir novos profissionais dali para frente. Esse é um ponto. Agora, de que maneira a gente pode então conviver com esse bendito não, com esta contrariedade, sem que isso atrapalhe a minha vida? Porque o passo seguinte, se eu não conseguir conviver com esse não, é eu depois ficar com medo de novos nãos, de novas contrariedades e por isso me paralisar, ficar quietinha, não conseguir dar mais um passo adiante. Seja como funcionário com medo de ser demitido, seja como empresário com medo de perder o funcionário, seja como namorados, amigos, com medo de perder a outra pessoa que está do seu lado. E assim, só para a gente ainda voltar um passo. Quando eu preciso dizer não, porque muitas vezes é importante e necessário que eu diga não, significa que eu estou manifestando o meu pensamento. É a minha vontade manifestada no meu pensamento. E olha só que interessante, se eu estiver com medo de oferecer este não, de manifestar o meu pensamento em sentido contrário ao que pensa aquela pessoa que aguarda esta posição, eu corro o risco de ficar com este medo, literalmente uma vaquinha de presépio, desculpe, daquela que aceita tudo, que concorda com tudo, com medo de discordar, de contrariar e a pessoa me deixar falando sozinha. Este é um ponto muito importante. Então, vamos lá. Quais são os 3 passos, né? Veja, só para a gente lembrar, a gente está na live de número 4 de 2019, que é de número 69, desde agosto do ano passado. A gente tem, sim, a consistência de ler um pedaço, um trecho de cada capítulo do livro,
A gente está no capítulo 17 para que a gente possa debater esse assunto. E nessa semana a gente está falando exatamente sobre âncoras. Por quê? Porque são as âncoras que acabam trazendo essas reações de forma impulsiva. Tem âncoras boas e tem âncoras que não são boas. Então, identificar o que é que me movimenta, o que é que me move, o que é que faz soar uma campainha de alarme. Meu Deus, estou sendo contrariada, e agora? Meu Deus, as pessoas não estão gostando de mim. Mais ou menos algumas coisas aparecem na nossa mente dessa forma. Ou ainda, com medo de oferecer o não. Ai, o que eles vão pensar? Ai, meu Deus, como é triste, ela não vai mais gostar de mim. Então, todas essas questões envolvem saber ouvir o não, saber entregar o não, saber contrariar, saber aceitar a contrariedade. Então, o primeiro passo, ouvir o não. Então, a gente hoje está nessa possibilidade de receber o não, tá? Até porque vocês ainda não me disseram o que é melhor para vocês, entregar o não ou receber o não, contrariar ou ser contrariado, né? Veja, estou aqui com o meu café. Para eu receber o não, e aí, daqui a pouco eu falo isso. Para a gente receber o não, eu preciso estar preparada para receber o não. Quanto maior for a minha expectativa de que tá tudo bem, de que tá tudo certo e que a pessoa vai me dizer sim, maior a chance de eu ter um descontentamento maior por receber o não. Esse é o primeiro ponto. Então vamos lá. Estar preparado, saber que todas as suas ideias elas podem ter 50% de chance de aceitação e 50% de chance de não aceitação. Esse é um ponto. Cada uma das pessoas tem o livre-arbítrio de decidir se gosta, se não gosta. E eu também, obviamente. Então, primeiro ponto é saber que tem 50% e 50% de chance de ser muito bem recebido e chance de não ser tão bem recebido. O segundo ponto, quando eu escuto o não, avaliar. Primeiro dá um passo para trás e avalia o que a outra pessoa está falando. Então, primeiro passo, não ter uma expectativa tão grande. Segundo passo, avaliar o que você está ouvindo para saber se aquilo realmente é algo que você precisa analisar e rever, ou se de repente a pessoa realmente só está falando porque não tem nada melhor para falar e de verdade ela não está no seu melhor ponto de clareza sobre aquele assunto. Então, é uma forma de a gente entender o que está acontecendo. O terceiro passo, eu vou falar daqui a pouco, mais para o final. Mas antes eu quero ainda avaliar esse segundo passo. Estar mais pronto para receber contrariedades vai te fortalecer muito mais. Mas esse segundo passo, quando você para analisar exatamente se aquele não é verdadeiro ou não, se a pessoa tem razão ou se é você quem tem razão, existe uma coisa muito importante e o processo coaching auxilia muitas pessoas para encontrar este ponto de equilíbrio. É nesse ponto número 2, quando você para analisar o não que você está recebendo, que está muitas vezes o verdadeiro ponto cego da vida. Quem dirige sabe o que é o ponto cego do seu carro. Veja, quem não dirige não sabe do que se trata. Então eu vou explicar rapidamente. Quando a gente está dirigindo, existem retrovisores, né? Do lado direito, do lado esquerdo e o retrovisor central. Ainda assim, a coluna traseira do carro, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, em alguns carros essa coluna é mais larga, menos larga. Ela pode te oferecer um ponto em que você não vê o carro que está vindo atrás de você pela direita ou pela esquerda. Isso é um ponto cego lá na direção do carro. Quem dirige e não sabe, é preciso rever, porque às vezes a gente descobre esse ponto cego
ai, com uma buzinada na nossa orelha, e a gente ainda tem que agradecer, porque um passo mais grave seria você já ter uma colisão, porque você não viu que o carro de trás estava vindo. Por isso é importante dar seta, né? Mas aqui não é aula de condução de veículo. A ideia é a gente aprender a analisar o ponto cego da nossa vida. Às vezes, eu ouço pessoas dizendo coisas que eu não estou a fim de ouvir, que são contrárias ao que eu penso, mas que são pontos muito importantes para a gente, oi Ana e Luíse, para a gente entender o que é o ponto cego da nossa vida. Como assim, Adelúcia? Eu vou te dar um exemplo. Quem é aqui do Brasil e quem acompanha as notícias também, em algum momento, lá em 2008, aconteceu um caso da Eloá, que infelizmente foi mantida como em cárcere privado pelo namorado e foi morta ao final. Ela tinha 15 anos e eu me lembro muito bem que a mãe comentou, né, depois de toda essa dificuldade, que a mãe já tinha alertado ela que ele não era uma boa pessoa. A amiga Jéssica também tinha alertado a Eloá que ele não era uma pessoa boa. Veja, tanto a amiga como a mãe deram notícia para Eloá de que aquela pessoa não era uma pessoa adequada e, portanto, estava falando de um jeito que contrariava o pensamento dela, moça apaixonada. Veja, se uma pessoa falou uma coisa, se duas pessoas falaram outra coisa, eu posso começar a pensar em analisar. Esse é o segundo passo que nós estamos falando, de analisar o não que eu estou ouvindo, a contrariedade que eu estou ouvindo. E entender de que maneira esta contrariedade está me afetando e se ela não é de verdade um ponto cego que eu posso estar ignorando e que pode me trazer um prejuízo muito grande. Então, o primeiro passo para eu poder ouvir um não e continuar muito bem é eu não ter uma expectativa muito grande. Quando eu tenho uma expectativa muito grande, até vem com um pouco de coisa complicada do tipo assim, como eu se fosse a dona da verdade. Então, tudo que eu disser é verdade. Não é assim que funciona, né? Veja, primeiro ponto, não ter uma expectativa tão alta. Saber que cada um tem o seu livre-arbítrio. O segundo ponto é analisar. Se eu estou recebendo um não ou vários não sobre o mesmo assunto, de repente é hora de eu parar e analisar se aquele ponto realmente não é aquele ponto cego da vida que pode me trazer prejuízos lá no futuro. E o terceiro passo é a gente aceitar a diversidade de opiniões. Veja, se na minha análise, no ponto 2, eu chegar à conclusão de que realmente eu estou certa, de que aquelas outras pessoas que me deram o não é que estão erradas, tudo bem, eu posso manter o meu pensamento e respeitar o pensamento do outro. De qualquer maneira, se eu descubro que eu estou realmente num ponto de dificuldade, eu posso, inclusive, na verdade, na minha visão, devo agradecer a pessoa, porque ela está me mostrando um ponto cego sobre o qual eu posso mudar e isso pode fazer muita diferença lá na minha vida futura. Às vezes eu conheço pessoas que reiteradas vezes escolhem errado, por exemplo. Oi, Amauri, que delícia, seja bem-vindo. Às vezes eu vejo essas pessoas dizerem que tem dedo podre para escolher os seus companheiros, as suas companheiras, namorado, namorada. Mas aí ele escolhe errado uma vez, ele escolhe errado 2 vezes, ele escolhe errado 3 vezes, ele escolhe errado 4 vezes. Veja, se eu estou escolhendo errado tantas vezes, talvez o problema não esteja no outro, e sim em mim, que posso fazer uma escolha diferente. Mas eu vou primeiro ter que passar pelos 3 passos. O primeiro deles, não ter uma expectativa muito alta. E saber que o livre-arbítrio existe em cada um, em mim e no outro também. O segundo passo, fazer uma análise para verificar o quanto existe de verdade na colocação do outro.
e fazendo essa análise descobrir se eu permaneço no meu ponto de vista ou se eu continuo, mas aí já não é uma resposta inconsciente e automática, fundamentado apenas nas âncoras anteriores, mas sim um pensamento consciente, trazendo à consciência aquela dificuldade. E o terceiro passo é a gente aceitar e agradecer. Como assim? Aceitar a divergência de pensamentos e agradecer a pessoa pelo que ela está te trazendo de possibilidades para novas reflexões e alterações das suas âncoras. Alguém me perguntou sobre a diferença entre âncora e a diferença entre crenças. Veja, tanto a crença como a âncora, elas podem ter algumas boas e outras não tão boas. Todas as duas são formadas dentro da minha mente através de uma série de acontecimentos, de experiências que eu fui guardando aqui no meu HD mental, no meu repositório de memórias, e isso pode conduzir a minha vida de um jeito ou do outro. A diferença entre uma crença e uma âncora é que a âncora ela está muito mais automática do que a crença. A crença ela também é muito nociva, tá? Mas é um nível de intensidade o que separa as duas. A crença eu ainda consigo verbalizar. Eu acredito nisso, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Eu estou verbalizando ainda as minhas crenças limitantes. Quando chega em nível de âncora, ela já está tão forte, tão forte, tão forte, que eu não penso mais. Eu só reproduzo um comportamento que não é legal. Então, todas as vezes que a gente está aqui, vamos só lembrar as lives anteriores, não todas, mas um dos estímulos muito fortes que a gente tem, por exemplo, no verão do Brasil, para a gente beber cerveja, são as propagandas de cerveja. Por quê? Porque elas vêm com recursos auditivos, né? Sempre uma música legal, sempre pássaros cantando, voando, o som do mar, vem com estímulos visuais. Eu vejo a cena da praia, eu vejo a cena da água do mar que vem e bate na areia. Eu vejo as pessoas se divertindo, rindo, e a minha mente associa cerveja com liberdade, praia, mar, férias, alegria, felicidade. E de uma maneira muito inconsciente, ela fica com vontade de tomar cerveja. Ela vai responder àquele estímulo. Quando a gente está falando sobre as âncoras do não, elas são tão poderosas da mesma maneira. Aquelas imagens que eu já vi, que eu já ouvi num passado como uma condição não boa de ser contrariada, de receber o não, eu posso responder hoje da mesma maneira que eu respondi naquela época ou que eu não respondi. Tudo vai ser uma forma de depender, né? De quanto forte foi o estímulo, de qual era o meu estado. E hoje, depois desta live, é impossível a gente deixar de parar para pensar e fazer diferente. Oi, Gabriela. E a gente fazer diferente e não deixar mais que essas vibrações me levem lá para o fundo do poço e ficar chateada, triste, ou até perder a amizade porque alguém que pensa diferente de mim, ou eu penso diferente do outro. Esse é o livre-arbítrio que cada um de nós temos. Então, a ideia da Delúcia de parar para fazer as lives é te mostrar de que maneira a gente pode ser muito mais poderosa. E é essa a ideia, né, do poder sem limites, para que a gente possa fazer o 2019 que a gente merece.
Nesse momento eu quero primeiro agradecer a você que ficou comigo até agora. Quero que você me dê o seu feedback sobre os 3 passos que a gente acabou de te explicar sobre a questão da ancoragem no que diz respeito a ser contrariado ou ter medo de contrariar a pessoa. E aí eu queria te dizer que a gente tem um sorteio, tem mais uma semana para você concorrer a um livro. Que livro é esse, Adelúcia? Este livro, Descubra-se. É um livro que tem 26 exercícios. Sim, isto mesmo, 26 exercícios muito poderosos para você começar o seu 2019 do jeito que você merece, fazendo muito diferente mesmo do que a gente já fez nos anos anteriores. E fazer de 2019 um ano muito, muito, muito mais incrível do que 2018. Corre lá, se inscreve, vem participar do sorteio. O frete é por nossa conta. Só lembrando, a Adelúcia é coautora deste livro e eu falo aqui sobre produtividade. Como a gente investir o nosso tempo para aquela ação que efetivamente funciona. E é claro, quando eu fico triste, descontente por conta da contrariedade ou do não que eu recebi, é muito natural que eu fique um tempo mole, chateada, cozinhando galo, a gente diz, né? Parecendo um disco quebrado e não faça aquilo que efetivamente é importante para o sucesso e para saúde também. Quantas pessoas se inscrevem na academia para ir fazer seus exercícios físicos e não vão? Perdem, inclusive, não só o tempo, mas o dinheiro investido. Então essa é a proposta, um 2019 em ação, ação certa, resultado certo, eu não tenho dúvida nenhuma. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui, um beijo grande no coração de cada um, uma super noite de sono tranquilo e restaurador no seu melhor estado de recursos. Uau! Beijo grande! Super final de semana, hein? Uau! Hoje é sexta, né?